Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Vamos dar início aí à nossa segunda parte do Firepower na prática. Nessa segunda parte desse webinar, vamos falar aí um pouco sobre algumas funcionalidades e conceitos da linha de inspeção quando o pacote entra dentro da camada aí do Firepower, tá? Vamos dar uma olhada na CLI e algumas configurações de Security Intelligence, a parte de Access Logs e complementar a primeira parte do webinar, tá? Fica aí como dica para quem não assistiu o primeiro webinar na prática, seguir o link, tá? Que vamos encaminhar na sequência para acompanhar ali as duas partes do início, né? E o meio e o final da configuração deste evento. Então, para quem não me conhece, meu nome é William, né? Trabalho aí na Teltec desde em janeiro, desde janeiro do ano passado. Minha principal função aqui é na área de segurança, atuando em projetos de pequeno, médio e grande porte. Tenho um pouquinho mais de 7 anos de experiência na área, tá? Envolvendo tecnologias como conectividade, data center, wireless. Tenho as certificações CCIE de Route Switch, segurança, e neste ano eu consegui passar no laboratório do CCDE depois na segunda tentativa, né? Então, tenho esses seguintes títulos aprovado ali na prova de laboratório. Um pouquinho da nossa programação. Vamos fazer uma revisão bem rápida, só para ter um brief sobre as principais tecnologias que passamos pelo webinar na parte 1. Tá? Logo na sequência, vamos falar um pouquinho de Security Intelligence, eventos de conexões, a camada de pré-filter do FTD, relatórios e algumas dicas que vocês podem estar utilizando no dia a dia. A revisão ali do laboratório de parte 1, eu montei esse laboratório, né, para a gente fazer ali a introdução da configuração inicial do nosso do FTD junto com o FMC, né, fiz uma pequena explicação do sistema de controle de políticas do FTD, a parte de roteamento, né, então temos o nosso FMC dentro da rede de gerência, que o nosso roteador ele tem uma rota default apontando para o nosso Firewall. Nosso Firewall tem uma configuração de NAT que encaminha esses pacotes para a internet. Aqui está o nosso computador que será utilizado para fazer as conexões, simular, para a gente criar e deletar regras e ver esse tráfego passando através do FTD. Então, essa seria a nossa topologia bem simples, para a gente ter uma visão da configuração de como funciona o FTD na prática. Falamos também sobre a integração do FTD com o FMC, né? Então a gente sabe que, diferente da linha do ASA, né, antigamente, que você poderia utilizar o gerenciador ASDM, o FTD não mais tem essa possibilidade para utilizar a CLI para fazer input de configurações, né? Então, obrigatoriamente, a gente precisa de um gerenciador, né, uma guia ali para fazer o controle de configurações para imputar isso dentro do nosso Firewall. O FMC, né, ele tem ali nas plataformas que também conhecemos ali no webinar passado, que é tanto a parte, o appliance físico quanto o appliance virtual. A diferença entre um e o outro é somente a capacidade de processamento e o armazenamento de conexões. Então, o appliance virtualizado que estamos utilizando em laboratório, ele suporta o gerenciamento aí de até 25 sensores, né, com armazenamento em banco de dados para 10 mil conexões. E os appliances físicos ele tem a capacidade de processamento e armazenamento em banco de dados com a quantidade um pouquinho maior, dependendo da plataforma que estiver utilizando. Tá? Falamos também ali sobre as políticas, né, dentro do FTD. Eu não vou abrir todas agora, só vamos fazer um overview e durante a configuração e análise do Firewall a gente dá uma passada por elas, né? Então, a primeira política está em ordem errada aqui, tá? Desculpa, mas a primeira política que olhamos foi a File em Malware,
né, que é a política do AMP. Então, configuramos lá para ele analisar alguns arquivos com a extensão de Office, arquivo exe e a parte de arquivos compactados. Tá? Foi essa política que criamos no nosso laboratório para aplicar posteriormente. Depois, na sequência, configuramos uma política de intrusão. Tá? Isso aqui já se aplica às políticas de IPS, classificando a parte de exploit e malware. Tá? Todas essas configurações de file and malware intrusion, ela se aplica dentro do Access Control Policy, ou a ACP, que essa Access Control Policy, ela carrega toda essa configuração para aplicar dentro do firewall. Tá? Então, toda e qualquer configuração ACL e intrusion, ela é feita ela é aplicada através da Access Control Policy. Tá? Isso é bom ficar bem claro ali na hora de fazer troubleshooting de configurações. Tá? Falamos também sobre as ações, né? Isso é uma coisa que gera bastante dúvidas na hora de fazer a configuração, o que eu aplico dentro do meu firewall, né? Quando inspecionar, quando não inspecionar, quando eu permitir o meu tráfego confiável de uma origem para um destino. Então, eu tenho algumas ações que podem ser utilizadas, né, durante ali a configuração da política dentro do nosso ambiente. Allow, né, nada mais é do que informar o Firepower para que aquelas políticas de intrusões ela seja aplicada, ou seja, utilizar o engine do Firepower para fazer as inspeções de camadas de aplicações para cima, né? A parte de trust, né, ação com trust, seria eu estar analisando os cabeçalhos ali dentro do TCP do pacote, né, porta origem, porta de destino, IP origem, IP de destino. Então, eu estou tratando, eu ignoro assim essa camada de inspeção do Firepower. Então, eu conheço o meu tráfego, eu sei que eu não preciso aplicar uma camada de IPS, eu não preciso aplicar uma camada de AMP dentro dessa política. Então, eu posso confiar 100% na minha política, tá? Que esse tráfego não traz risco algum para o meu ambiente. Eu vou colocar como ação com trust. Monitor, eu quero monitorar, coletar log de uma aplicação origem para um destino. Tá? Eu quero só habilitar o modo passivo ali no meu firewall dos pacotes que passar por ali. Mesmo configurado o monitor, as regras sempre seguem a ordem top of down. Né? Então, passando pelo monitor, vai gerar o log e vai para a próxima sequência. Tá? Block, né, como o próprio nome já está informando que ele vai fazer com a conexão, apenas aquele tráfego deu um match dentro daquela regra, ele bloqueia a conexão sem informar para a origem, né, que tentou fazer conexão com aquele destino. Block com reset, né, então eu tenho uma origem que foi classificada, uma regra que foi classificada nessa origem com esse destino, ele bloqueia essa conexão e informa, ele manda uma comunicação, um bit, né, de bloqueio, de reset para essa origem que tentou estabelecer uma conexão com o destino. Tá? Então, de certa forma, eu tenho um processamento, é utilizado um processamento do firewall quando utiliza essa ação. Então, sempre que o objetivo for bloquear uma conexão, procure utilizar o block, né? Porque com reset, dependendo da utilização do teu firewall, você pode utilizar um recurso desnecessário ali só para mandar informações de reset para aquela conexão. Interactive Block, se essa condição ela cair dentro de uma política que ela não é permitida para aquele usuário, né, que tentou estabelecer esse acesso, será apresentado um banner de bloqueio para essa conexão e o usuário tem a opção ali de clicar e dar um OK, né, ter o conhecimento que ele está acessando um recurso indevido, mas ainda assim o firewall permite. Block, Interactive Block com reset, isso é apresentado o banner também para o usuário, mas na sequência é encaminhado uma informação de reset para essa conexão. Tá? Então eu tenho, diferente do Interactive Block, aqui essa conexão o cliente não consegue estabelecer com o destino. Falamos um pouco também ali, né, da representação lógica do FTD, quando e como isso se tornou todo esse software unificado dentro de um só, né, porque FTD nada mais é do que um monte de pacote de softwares que foi unificado, né, para transformar em um único sistema operacional. Então, dentro do FTD,
ainda é possível navegar através da CLI do ASA, né? A gente consegue navegar através da CLI do Firepower e as novas funcionalidades ali de inspeções de camadas de aplicações, antivírus, URL filter, etc. Então, é esse monte de pacote de software que transformou nesse FTD, né? Um firewall unificado de próxima geração. É interessante, vocês perceberam, mas eu sou super fã do Homer, né? É o único cara assim que tem uma puta mesa cheia de botão que exatamente não sabe o que está fazendo ali no ambiente dele, né? Então, um pouco diferente do nosso ambiente, você precisa saber o que está fazendo, né? Então, a partir do momento que você acessar a tua CLI e navegar de um ambiente para o outro, você realmente precisa ter conhecimento. Eu estou no FTD, quero navegar para o ASA ou quero navegar para o Firepower. Por que e quando eu utilizo isso, né? Então, eu coloquei esse slide aqui porque realmente eu apresentei o slide anterior, ASA, FTD, né, Firepower, e esse com a CLI, porque é importante a gente também entender que mesmo com o software do ASA integrado dentro do Firepower, ainda assim a gente temos acesso, né, ao código do ASA. Eu quero apresentar ele aqui, né? Então essa aqui seria a nossa, seria a nossa CLI do FTD. Um pouquinho meio lento, né? Mas então o primeiro acesso seria a CLI do FTD. Eu comentei em slides anteriores que CLI ele não é utilizado para configurações. Você realiza a configuração básica, endereçamento IP e aponta quem é o software gerenciador, no caso o FMC. Depois disso, qualquer configuração ela é 100% realizada dentro do FMC. CLI do FTD apenas para troubleshooting. Então essa aqui seria a nossa CLI do nosso FTD. Tá? Basicamente, só temos o gerenciador desse firewall. Tá? Para quem trabalha com ASA, ou trabalhou com ASA, né, System Support Diagnostic, tá? Eu estou chamando aqui a CLI do ASA. Então, se você rodar um comandinho show version, por exemplo, isso aqui é 100% código do ASA. Então, estamos rodando aqui ASA, né, 9.9, a última versão disponível de iOS. Tá? Show interface IP brief. Né? Temos todas as interfaces do ASA. Show name if, né? Para quem conhece esses comandos, trabalha com ASA, vai estar bem familiarizado aqui. Conft, né? Bloqueado, então não realize comando dentro do conft. Debugs, tá? Então temos aí todas as linhas e opções de debugs para realizar dentro da nossa CLI de modo avançado para troubleshoot no ASA. Então, eu utilizo muito o debug do ASA, né, o CLI do ASA, para fazer debug de VPN. Então, quem configura VPN site-to-site, remote access, sabe o quanto é difícil fazer troubleshoot na interface gráfica, né, a SDM, ou a própria interface do FMC. Então, ela ainda está bem limitada para o T-Shoot. Então, com o debug no ASA, você tem 100% o recurso de análise, né, de problemas que você tinha na versão anterior. Tá? E um pouco mais avançado, temos como o nome já está dizendo ali, o Expert. Então, seria realmente, né, como a opção 3 ali, com grandes poderes, grandes responsabilidades. Tenha conhecimento sobre o que for realizar aqui dentro, tá? Porque toda e qualquer configuração pode gerar indisponibilidade. Essa indisponibilidade, é bom também ficar claro isso, que ela não afeta o teu firewall, tá? Ela vai afetar o teu console gerenciador daqueles dispositivos, ou seja, dos FTDs, NG-IPS, esses equipamentos eles não serão afetados, mas a indisponibilidade do teu gerenciador ela pode ficar inoperante, tá? Então, antes de conectar na interface
né, do teu sistema operacional tenha conhecimento que você precisa realizar ali. Essa interface é Linux. Então, quando eu falei um pacotão de coisas, né, que foi agrupado ali para gerar uma imagem unificada, isso é o FTD. É um pedaço do ASA, é um pedaço de Linux, é um pedaço de outros softwares da Cisco que juntaram tudo e fizeram um pacotão unificado chamado FTD. Tá? Então, essa seria a nossa imagem da CLI, né, os 3 modos de navegações aqui. Beleza. Tá. Bom, aqui a gente começa a nossa segunda parte do webinar, foi, né, onde que paramos ali no final da primeira apresentação, falando um pouquinho do Security Intelligence. Ele seria a nossa primeira camada de proteção quando um pacote entra dentro né, chega até o nosso firewall aí de próxima geração. Então, ele é executado um sistema, a Cisco é responsável por manter essa feature, né, esse sistema atualizado. Então, o objetivo dele é bloquear sistemas, endereçamento IP, domínios e DNS com reputações, né, que não sejam reputações ruins na internet. Tá? Então, a Cisco, chamado Grupo Talos de Segurança, eles são responsáveis por estar analisando o tráfego de internet. Em X período que é configurado isso, o Security Intelligence fica buscando esses downloads, esses updates, atualizando a base do Firepower. Conforme vai atualizando, o teu sistema está sendo atualizado automático, né? Desde que tuas configurações estejam implícitas dentro do Firepower. Tá? Então, temos aqui a ordem de inspeção, né? Quando o pacote, o flow chega até o Firepower, a primeira camada de inspeção, como eu comentei, né? Ele vai passar através do Security Intelligence, ele vai analisar aquele tráfego de origem, destino, de para, né? Ou para, que seria da internet para a sua rede, ou da sua rede para a internet, e classifica se esses domínios ou essas redes, como que está a reputação deles na internet. Tá? Caso ele esteja com uma reputação boa, ele segue o fluxo, né? Passando através da policy de SSL decryption, né? Ele vai fazer todo o decryption para encaminhar ali para o teu anti-malware, o teu IPS, para também fazer a análise sobre essas informações dentro desse tráfego. Tá? Na sequência do SSL, temos a Access Control Policy, também uma nova camada ali de inspeção que vai estar analisando rede de origem, rede de destino, portas, aplicações, AVC, etc. Estando em compliance, né, eu tenho uma regra permitindo essa conexão, a próxima e última inspeção seria passar através do anti-malware e nossas regras de IPS. Beleza, eu não tenho nenhuma assinatura que, né, possa estar comprometendo esse tráfego, né, não tem nenhuma ameaça ali ou alguma ofensa que isso pode trazer para o meu ambiente e também não foi classificado com nenhum hash conhecido pelo Anti-Malware Protection. Beleza, segue o fluxo, ele vai encaminhar esse tráfego ali para o firewall sair pela porta de destino, né? Então, basicamente, quando o pacote ele entra, né, dentro da nossa rede, vou fazer uma... Sei que o desenho é horrível, né, mas vamos... Então, eu coloquei uma camada do ASA aqui, tá? Ele chega a passar ali, né, conforme eu falei nos slides anteriores, ele tem um campo que ele será executado para fazer essa inspeção ali, portas, IPs, destino, etc., né? E na sequência ele vai passar através da camada de inspeção do Firepower. Isso aqui é a camada 4 para cima, né? Camada de aplicação ali até a camada 7, tá? É onde que ele vai fazer as verificações seguindo essas regras aqui, SSL Policy, Access Control Policy, Malware e Intrusion. Tá? Então, basicamente, seria essa a nossa ordem de entrada e saída dos pacotes.
Seguindo a nossa linha de configuração, vamos mostrar esses detalhes aqui na prática, né, fazer a demonstração deles. Eu subindo o nosso laboratório, tá? Lembrando que toda a configuração para aplicar dentro do nosso FTD, ela precisa ser feita através da Access Control Policy. O Security Intelligence, ou SI, existe uma configuração avançada dentro do Access Control Policy que a gente pode estar editando ela. Tá? Então, ao lado de Rules, temos ali o Security Intelligence. Tá? O default não está configurada, então eu não tenho nenhuma, né, aqui seria nossas categorias de rede e URL, domínios e redes, né, endereçamento IP, com reputação ruim na internet. Tá? Então vamos bloquear aqui Exploit Kit, né, que eu vou escolher para qual grupo eu vou tomar essa determinada ação. Tá? Estou encaminhando ele para a nossa blacklist e também quero bloquear aqui o malware. Tá? Adicionei esses dois grupos, essas duas categorias dentro do nosso... Só um pouquinho, por favor. Desculpa. Adicionei as duas categorias, né, dentro da nossa blacklist. Também eu quero, com essa configuração, eu estou bloqueando apenas endereçamento de redes. URL estarei bloqueando os domínios com a reputação que a Cisco está encaminhando para o FMC. Então, vamos bloquear lá Exploit Kit e Malware. Tá? Vou bloquear Spam também, Open Relay, Open Proxy. Tá? Então, adicionei essas 4 categorias aqui. Save. Tá? Antes de fazer o deploy, pode acontecer, pô, William, mas depois que eu bloqueei, né, eu comecei a utilizar o Security Intelligence, eu estou vendo que está acontecendo muito falso positivo. Alguns domínios ou um site qualquer na internet ele está sendo classificado como como está sendo bloqueado pelo Security Intelligence, classificado como malware. Mas eu tenho certeza que esse site, né, ele não tem uma ameaça. Existem duas opções para resolver esse problema, tá? A primeira, para resolver, né, rápido, adiciona o site dentro do teu network list, tá? Você vai informar a categoria dele aqui. A partir do momento que você adiciona ele, configura ele dentro da Access List, tá? Então, vamos adicionar um aqui. wall.com. Tá? Eu vou adicionar ele dentro do wall, estarei colocando na minha whitelist. Tá? Eu falei que 2 opções, a segunda seria encaminhar um e-mail para a Cisco. Né? Isso já aconteceu recente, acompanhar um problema que o Security Intelligence estava bloqueando um site de banco. Então, assim, foi muito rápido a resposta da Cisco para a solução desse problema. Então, a gente encaminhou um e-mail para a Cisco, assim, foi coisa de 4, 5 minutos, né? Ela já reportou e-mail, ó, o problema foi resolvido, tá? Agradecemos o teu contato, o suporte, e vamos estar monitorando para evitar que problemas, né, desse nível aconteça novamente. Então, assim, de forma rápida, adiciona dentro da whitelist, mas na sequência você pode estar informando a Cisco também para resolver esse problema. Tá? Que ela atualiza no banco de dados deles e, na sequência, faz o update para os FMC na internet. Né? Tá? Então, seleciono o nosso FTD. Eu tenho o tipo, né, da condição aqui, um FTD, poderia ser um NG IPS, estar dentro de algum grupo, né,
para o meu gerenciamento e se essa configuração ela pode gerar algum tipo de interrupção no ambiente. Então, não. Né? Então, vamos aplicar. Tá? Eu tenho um slide mais à frente ali, né? Mas aproveitar o gancho. Ao lado do deploy, eu tenho esse botão de acompanhamento. Então, deployment, health e tasks, né? Esse acompanhamento, eu posso saber como que está a saúde do Fire, como que está o andamento do deploy da configuração. Se apresentar algum problema, né, de criticidade baixa, média ou alta, ele fica com os contadores aqui, erros, alertas, né, críticos, indisponibilidade, interface que parou de receber tráfegos. Eu posso todos esses comportamento que o Firewall, né, do ponto de vista dele, deveria ser normal, mas está com algum tipo de disponibilidade, eu consigo estar acompanhando com os alertas na barrinha aqui, tá? Então essa bolinha que está verde, ela pode estar com uma exclamação ou pode estar em vermelho. Então o nosso deploy ali está levando 1 minuto e 12 segundos, né? No final ele aplicar a configuração, ele tem o tempo que essa configuração levou para ser aplicada dentro do Firewall. Diferente das políticas de IPS ou de AMP, eu não preciso aplicar ela dentro de uma regra. Então, lembra que o AMP, no primeiro webinar, eu configurei a minha máquina, né, com a política de AMP dentro da aba de inspeção e adicionei a política que foi criada para inspecionar arquivos de Office e executáveis. Então, se a gente retornar para o slide, isso será nossa primeira barreira de proteção, né? Será o Security Intelligence, antes de cair na nossa Access Control Policy. Tá? Então é bem importante navegar ali, fazer o troubleshoot, analisar os logs, se não seria a primeira camada de bloqueio que está fazendo, né? Barrando aquele tráfego que deveria estar permitido no teu ambiente. Beleza? Então seria adicionar esses domínios na blacklist. Conexões de eventos, né? Então essa parte é bem interessante também, porque às vezes fica com a dúvida, onde que eu bloqueio a minha conexão? Para onde qual o dispositivo que armazena meus logs? É o FTD? É o FMC? Porque no ASA a gente tinha muito aquela questão, né? Deu um problema, pô, mas não está em buffer, você tem que exportar esses logs de conexões para um syslog. Aqui não, o FMC ele já é o teu servidor de syslog. Então, ele tem uma capacidade de armazenamento, dependendo da plataforma que você estiver usando, e o tráfego, quando passar através do FTD, ele será encaminhado essas informações para o nosso FMC, né, que pode ser armazenado de acordo com a configuração que você fizer dentro do teu visualizador de evento. Tá? Então, existem algumas opções de logs aqui, que seria analisar o log no início da conexão ou no final da conexão. Quando e onde utilizar esse tipo de regra. Isso vai depender muito o que você pretende atender com essa, né, pretende coletar com essa configuração de log. Né? Então, por exemplo, eu preciso analisar se um pacote ele está sendo barrado no meu Firewall. Então, eu posso fazer a configuração para coletar os logs no início da conexão. Eu tenho essa segunda opção, eu tenho essa regra permitindo já a minha conexão, mas eu quero gerar um log sobre ela. Né? Então eu vou lá na minha log no final da conexão, porque eu já sei que ela está permitindo. Né? Eu não preciso gerar o log no início da conexão, mas eu quero coletar o final dessa comunicação ou dessa conexão, tá? Log no final da conexão. Ponto importante, evite configurar os dois logs, tá? Porque cada plataforma ele tem um limite máximo de armazenamento de logs. Lembrando que o FMC, a caixa virtualizada, são 10 milhões de eventos, tá? As plataformas físicas é um pouco maior. Tá? Então, conforme isso vai utilizando e dependendo do recurso de log que você habilita,
Isso pode saturar aí uma semana, 3 dias, depende da massa de dados que passar através do teu Firewall. Então, esses pontos são bem importantes na hora de estar configurando os eventos de logs. Os eventos de logs, eles são configurados dentro do... Então, cancela. Tá. Os eventos de log são configurados dentro da Access Control Policy. Então, vamos selecionar a nossa regra. Né? Login. Tá. Essa configuração, eu não tenho log configurado, tá? Mas como ela está permitindo origem para o destino, eu quero coletar os logs somente no final da conexão. Tá? Event Viewer, isso que estou informando para utilizar o FMC como meu servidor de eventos. Né? Estou informando a essa regra para encaminhar os eventos de conexões para o meu FMC. Tá? Poderia ser um syslog ou um SNMP. Tá? Isso também são opções se você quer exportar um determinado tipo de log para um servidor externo. Save na configuração, save novamente atrás dela e o deploy. Ele vai aplicar essa configuração de log para a tua regra. Ou cancele para abortar as configurações. No meu caso aqui, Fire está funcionando, né, verde sem problemas, regras do ambiente. Um ponto também bacana, eu acho que eu comentei isso no primeiro webinar, mas procurem assim, trabalhar com regras e categorias de regras para ficar intuitivo, né, de forma fácil, para que qualquer pessoa que gerenciar o teu Fire, ou precisar fazer um troubleshoot, ou um suporte que você precisar de terceiro, ela está classificada os nomes, né, de uma forma simples para entender o que se trata cada regra. E a busca de firewall, né, ou busca de regra, você pode ter um source aqui, você pode estar pesquisando pela tua regra, tá? Coloca o nome dela, ela vai trazer as regras com essa informação que em algum ponto dentro dela, em comentários, ou o nome da regra faz referência para esse nome, tá? Então é uma forma de estar fazendo um troubleshoot rápido na tua ferramenta no FMC. Tá? Ó, isso aqui foi o que eu comentei antes, tá? Então, o nosso FMC identificou um problema, ele não está conseguindo conectar com a nuvem do AMP. O FMC ele precisa ter permissão de acesso à internet, então a todo momento ele estará conectado com o AMP, estará conectado com o Talos, para fazer o download, né, das assinaturas de IPS, hash para o AMP, novas atualizações para a plataforma, etc. Então, é uma ferramenta que precisa estar conectado com a internet. Esse problema aconteceu porque eu estou usando um servidor virtualizado, acho que o DNS dele caiu. Deixa eu... Pronto. Uns minutinhos que ele já retorna. Tá? Tem um ponto bem interessante, por exemplo, policy para pré-filter. O que é, né? E quando utilizar isso? Imagina que você tem uma regra para tráfegos sensíveis, né? Que algum tipo de tráfego que ele não possa gerar algum tipo de delay no teu ambiente, que telefonia, vídeo, por exemplo, né? Webconferência. E esse tráfego ele não pode executar esse tipo, né? Tirando a parte de fast path, você precisa que o tráfego ele bateu no firewall, ele já seja inspecionado ou encaminhado ou tratado com uma política, né? Ele tem que passar pelo firewall, mas você precisa ainda assim criar uma política para permitir esse tráfego. Existe uma regra de pré-filter. O que é o pré-filter? Eu estaria analisando as primeiras informações de um cabeçalho, endereço IP, porta, origem, destino, para permitir ou não esse tráfego. Tá? Ele acontece antes. Lembra do Security Intelligence, que acontece antes de tudo, né? Para inspecionar o pacote, ainda temos um outro cara que acontece primeiro que o Security Intelligence. Então, antes desse pacote ser direcionado para o Security Intelligence, já tratamos ele. Tá? Então, ele pode seguir esse caminho de saída ou ser bloqueado dentro do firewall. Tá? É uma
política nova, que ele é configurado dentro do Faro, então Policy Access Control Pré-Filter, tá? Tem algumas políticas que eu já configurei aqui. A default, essa política default você não altera, tá? O sistema não permite você editar ela ou configurar ou fazer qualquer coisa, então cria uma nova política. Tá? Vamos criar aqui. Bom, para quem utiliza o FMC, né, isso ainda assim eu vejo como um problema para a gente que opera a ferramenta no dia a dia, essa lentidão dele, tá? Então, antes da versão 6.2.2, isso era pior ainda, tá? Eu não sei qual versão vocês, né, devem estar utilizando, mas a partir da versão 6.2.3, isso melhorou muito a questão de performance, acesso de uma aba para outra, tá? Então, conforme as versões estão sendo atualizadas, essa parte ali de gerenciamento, análise, consulta de log também está melhorando. Então, infelizmente, a nossa ferramenta, né, ela tá um pouquinho lenta assim para o dia a dia. Mas assim, é coisa que 1 ou 2 segundos de uma abinha para a outra. Tá? Então, seria adicionar, tá, a nossa política de pré-filter, que depois essa política será associada a uma Access Control Policy. Tá? Então, a gente adiciona a nossa política. Vou aqui liberar PC1. Tá? A origem da nossa interface, tá? Ela vai chegar da nossa interface inside e será encaminhada para a nossa interface outside. Beleza. Rede, né? Origem, IP destino. Vou liberar aqui a nossa, vamos liberar o nosso servidor, tá? Servidor para a internet. Ou sendo mais específico, né? Para a rede, teria aqui a minha rede de servidor falando, por exemplo, com aplicações, né? Em qualquer rede. Tá? Então, vamos ler essa regra novamente. Quando o pacote ele entrar pela inside, lembrando que isso utiliza o operador E, né? Então ele vai dar match em todas essas condições para atender essa regra. Tá? O pacote ele vai entrar pela inside, saindo pela outside, com origem a rede 192.168.10, né? Com destino a rede 172.16/12. Tá? O que vamos fazer? Vamos analisar, tá? Existe a opção aqui ainda de você encaminhar, beleza, eu quero fazer esse FastPath, mas eu quero jogar essa configuração para o IPS. Existe a opção para você pular o Security Intelligence, tá? Estou analisar pelo Firepower. Eu não quero fazer análise pelo Firepower. Eu quero que ele só, né, dê um match nessa condição, já passe todas aquelas ordens de inspeções ali e já seja encaminhado esse tráfego. FastPath, save, novamente o deploy. Né? Deploy na Access Control Policy. Tá? Então, Access Control Policy, editando ela. Tá? Podemos criar uma nova regra aqui. Vamos adicionar dentro da categoria de acesso para N. Tá? Libera servidores. Tá? Tá? Essa política, eu só confundi com uma outra configuração aqui. Essa política, ela não se aplica no global dentro das configurações de regras. Ela é aplicada dentro do pré-filter policy, tá? Então, lembra lá atrás que vimos que a configuração default estava sendo utilizada, né? E criamos uma nova config, tá? Então, vamos alterar essa config e selecionar a nova, policy pré-filter. Tinha um detalhezinho ali que eu não lembrava onde aplicar. Tá? Então,
pré-filter, policy pré-filter. Essa configuração ela vai acontecer antes de executar as nossas access control policy. Então, bateu, deu match naquela condição, permite aquele determinado tráfego. Isso, novamente, quando você tem tráfegos sensíveis que não precisa passar, né, pela inspeção de firepower. Mais um minutinho ou dois aí para aplicar. Com essa configuração, temos ali uma forma rápida de encaminhar o tráfego. Chegamos a dar uma olhada, né, as condições, IPs, origem, portas, IPs de destino, porta origem, porta destino, security zones, né, pré-requisito para configurar ali. Sempre é importante que seja configurado esses campos, porque o default é sempre N para todos os lados, então, quando precisar atender uma determinada condição, sempre preencher essas configurações com security zonas, interface de origem, redes de origem e portas. Tá? A tua rede sempre vai ficar restrita àquela configuração que você está fazendo no Firewall. Olhando um pouquinho a configuração de relatórios, então o Firepower ali, o FMC no caso, ele tem um guia, uma parte bem completa, né, para gerar o tipo de relatório, ou seja, ataques de risco que gerou no teu ambiente, anti-malware protection, risco que a tua rede ela possa estar, né, sofrendo ali algum tipo de ataque, tentativa de DOS, tentativa de brutal force, tudo isso o Firepower ele consegue analisar e trazer em forma gráfica, né, de acordo com aquelas configurações feitas anteriormente, como o network da Discovery, a parte do IPS, ele está bem configuradinho para ativar a assinatura quando um tipo de ofensa passar através do firewall. Então, é importante que esse ajuste fino, esse pente fino seja feito no firewall, assim, tanto para gerar um relatório bacana, como também para você proteger o teu ambiente ali de ameaças que possa estar aberto, né? Então, dentro de Overview, a parte de Reporting, pode estar visualizando as configurações de relatórios, tá? Report Template. Existem alguns relatórios que já estão prontos, tá? Tanto a questão do Advanced Malware Protection, risco, né, attack risk ali, network risk, tá? Então essas informações, esses relatórios já estão prontos. Se você quiser alguma coisa mais otimizada, tipo utilização do link da interface, sistemas operacionais, isso é interessante também, que eu lembro que recente um cliente ele questionou a possibilidade, falou, ele tem um firepower no ambiente e eu preciso saber quais são os sistemas operacionais e navegadores que estão rodando no meu ambiente. Eu falei, você pode coletar essa informação com Firepower, né? Você pode gerar esse tipo de relatório e no relatório informal, quero saber qual o sistema operacional e qual o tipo de browser e versão do browser que está rodando no ambiente. O Firepower consegue te apresentar isso de forma gráfica. Então, pegando a parte de Advanced Malware Protection, tá? Posso colocar aqui algum Teltec Solutions. Será gerado o relatório aqui referente a Advanced Malware Protection. Então, em tarefas, como assim, o meu ambiente ele tem apenas uma máquina rodando, né, e gerando pouco tráfego, meu relatório vai estar bem pobre em questão de informação, mas você pode estar utilizando, né, gerando esse relatório e coletar essas informações que eu comentei. Então, em Advanced Malware, né, um relatório de risco, tá? Então, malware detectados, IOCs, né, o IOC seria hosts com indicação de comprometimento no teu ambiente.
Então, 0, 0, protocolos infectados. Então, assim, é um relatório bem bacana que você pode, né, estar utilizando para apresentar aí para gestores, analisar o que pode ser melhorado em questão de políticas no teu ambiente ou atualizado, como um sistema operacional com vulnerabilidade. Então, o segundo reporte. Pode estar acompanhando novamente, gerou rápido, como eu falei, né? Pouco, né, tem a estatística ali na minha máquina, ela não gerou dados suficiente para ter um relatório bacana. Então, total de ataques, o que é relevante para analisar no teu ambiente, os alvos, tá? Então, tudo isso são informações que você pode estar utilizando para melhorar, né? No final, ele gera uma recomendação, né? No meu ambiente, como eu gerei pouco tráfego e nada apresentou ofensa, então a recomendação é 0. Mas no teu ambiente, com certeza, a lista de recomendação será, né, dependendo ali da massa de dados e como o sistema operacional estiver atualizado ou não, ela pode gerar um relatório bem grande de recomendações aqui para você realizar no teu ambiente. Tá? Essa seria parte de relatórios. As licenças do ambiente, eu acho que é bem interessante conhecer como que funciona o licenciamento também no Firepower. Então, existe hoje 5 tipos de licenças, né? Para rodar tanto o URL quanto o AMP, a base é IPS, deve obrigatoriamente rodar ao IPS junto, tá? Então, seria aqui o IPS, então o nome de cada uma delas, tá? TEC, TAN e TANC, tá? Aqui seria a licença completa com todos os recursos ali do Fire, IPS, AMP, URL e basicamente o Fire, né? A licença base dele já é o Fire, IP, portas e redes, né? Origem e destino para criar bloqueio ou não. Complementares a isso, para análise de comportamento, aí depende do que você precisa habilitar. Tá? URL, IPS, URL, né? Se eu comprar a licença de URL, eu preciso de IPS, se eu comprar a licença de AMP, também preciso de IPS. Posso estar rodando Fire com IPS só. Tá? Isso é uma opção. Falando um pouquinho ali sobre alguns detalhes, né, de dicas que pode ser utilizada no dia a dia, eu comentei já sobre o acompanhamento do teu ambiente, então no botãozinho ali ao lado do deploy, você pode estar analisando o health, as tarefas, né, que está sendo utilizada ou executada pelo teu FTD. Então, nesse caso aqui tem uma tarefa em progresso que seria um deploy de configuração. Tá? Mas poderia ser um update, upgrade de regras para o IPS, upgrade ali de regras para o geolocation, etc. Tá? Tudo isso pode estar, ela fica bem clara aqui a atividade que está sendo executada e o usuário que executou essa determinada configuração. Tá? Isso é um ponto bem importante, porque o reboot do Firewall ou desligar o equipamento, ele não pode, né, o que a gente fala lá do DDoS, isso não pode de forma alguma acontecer no teu FTD ou no teu FMC. Por quê? Ambos os sistemas, eles possuem um banco de dados. Ambos também rodam com sistema operacional. Os dois rodam com Linux, no caso. Tá? Então, eles precisam sim ser desligados de forma segura. Como? Vou voltar para o nosso laboratório. Tá?
em Overview Device, Device Management, a opção para desligar o Fire de forma segura. Tá? Então, clicando lá em Device, Device Manager, editando ele, tá? Em Device, General, desculpe, em System, tá? Reload ou Shutdown no dispositivo. Essa você estaria desligando o teu Fire de forma segura. Evite, se possível, desconectar o cabo de energia para não gerar problemas com o teu sistema operacional. Isso pode gerar problemas com o banco de dados dele. Tá? Agora eu preciso rebootar ou desligar o FMC. System, Configuration, Process. Tá? E eu tenho as opções aqui. Shutdown no FMC, Reboot no FMC, ou apenas reiniciar o console. Tá? Ainda existem alguns problemas no FMC que, por exemplo, um deploy ficou preso, não rebuta o FMC. Faça primeiro um restart apenas no console. Às vezes o teu deploy ele está preso ali por causa de algum bug que ainda não foi, né, não foi publicado, algo assim, algum problema que está gerando um comportamento estranho que você sabe que aquilo ali não é normal, tá? E ele ficou naquela tela travada, pode dar um reboot no console, tá? Em outras situações, tá? O reboot no console não resolveu, mesmo com o reboot no console ele retornou com aquele problema, aí você faz um reboot na caixa. Precisou desligar tanto o FMC virtualizado quanto o FMC físico, shutdown. Aí isso você evita que o teu banco de dados você, né, comprometa ele. Então assim, flex config seria um complemento dos recursos do ASA, ou seja, lembra que eu comentei que ainda assim o sistema operacional do ASA ele está incluso, né, dentro do Firepower. Mas assim, muitos recursos que estão disponíveis no ASA, eu não tenho a configuração dele de forma gráfica. Existe uma configuração chamada Flex Config que eu posso estar escrevendo comandos para ele mandar isso via FMC para dentro do ASA. Tá? Então, algumas configurações ainda não disponíveis, como o EIGRP, Policy Based Routing, ISIS, NetFlow, VXLAN, tá? Todo esse tipo de configurações aqui, o BFD para BGP ou WCCP, tá? Um protocolo bastante utilizado, eu já implementei várias configurações de WCCP dentro do ASA, eles não estão disponíveis na configuração do FMC, então você precisa utilizar o Flex Config. Dando uma olhadinha nele na configuração de laboratório, tá? Em Object, carregando. Tá? Então, temos aqui a configuração de Flex Config. Tá? Existem já alguns templates de configurações prontos, tá? Então, e outros você pode estar editando. Sei lá, eu quero personalizar alguma configuração mais específica, né? Um EGRP, um Router ID, alguma coisa que não tenho dentro do meu Flex Config no meu template. Tá? Posso estar configurando um novo Flex Config aqui, né? EGRP, tá? Aí aqui eu estaria colocando a configuração abaixo dele. Tá? Com essa configuração feita, né, com o que você pretende alcançar dentro do exportar, no caso, essa configuração para o FTD, save e aplica ali
via policy dentro do teu Firewall. Firepower Recommendation. Isso é uma recomendação da Cisco para que, né, depois de você rodar um certo período, o teu ambiente, o teu IPS, monitorando, antes de você criar qualquer regra de bloqueio, você pode utilizar o teu Fire em modo monitor, né, ou utilizar ele como IDS, e depois ali de sei lá, uma semana, um período assim, que tem uma certa massa de dados, você pode utilizar a recomendação do Firepower. Ou seja, ele vai coletar, analisar o comportamento de todas aquelas conexões que passou através do teu FTD e sugerir uma configuração para que você possa aplicar no teu ambiente. Tá? Eu acho bem bacana esse recurso, porque ele tanto pode habilitar novas regras, quanto desabilitar, liberando recurso do teu IPS no ambiente. Tá? Então, Policy, Access Control, Intrusion. Lembrando que a configuração ela é sempre feita dentro da tua política, né, que foi criada antes. Carregando. Tá? Então, aqui seria as regras que estão habilitadas, né? Temos aí mais de 13 mil regras habilitadas, algumas gerando eventos, outras dropando e gerando eventos. Tá? Utilizando como base a recomendação, tá? Então, ao invés de eu bloquear todas as conexões primeiro, eu vou utilizar aqui uma que seria, né, não tão agressiva para um ambiente, e a partir de um certo período eu posso deixar ele como modo IDS, tá? Mesmo se gerar uma ofensa, eu tenho um relatório, eu tenho o log daquela conexão que ativou aquela assinatura, mas eu não tenho um bloqueio. Depois de um período, utiliza o recommendation, tá, do Firepower, ele vai coletar esses dados do FMC e sugerir para você, ó, habilita, né, foi habilitado 1000 regras e desabilitamos 10.000, né, um exemplo. Então ele começa a analisar o teu firewall, está determinando ali a recomendação de regras que serão habilitadas ou não, tá, ou desabilitadas. É uma questão que eu falo com bastante frequência, assim, que a gente que trabalha com segurança, não adianta pensar que o IPS é uma ferramenta que você instala, né, configura ela no teu ambiente, habilita lá X, Y, Z de assinaturas e você pode dormir tranquilo, porque isso não vai acontecer. Então, o IPS você precisa sim estar gerenciando a ferramenta, precisa estar controlando, principalmente quando sair updates de assinaturas, né, que você instalar esses updates de assinatura no teu ambiente. Você precisa no dia seguinte estar acompanhando, analisando os logs. Isso é muito importante porque um tráfego que hoje ele era um comportamento que não gerava nenhum tipo de ofensa, ao ponto de vista do teu IPS, como a assinatura que você habilitou, aquele tráfego pode apresentar um comportamento, né, que ele seja interpretado como uma ameaça e bloquear esse tráfego que ele não deveria, né? Imagina uma conexão de uma aplicação com um banco de dados, o teu IPS bloqueando, tá? Isso pode acontecer. Então, você precisa sim estar monitorando o teu ambiente. Ele leva um tempinho, né? Precisa analisar os tráfegos, origem, destino que passa para sugerir o que ele vai fazer no teu ambiente. Tá? Então tem aqui, foi alterado ali, definida 6 regras para gerar eventos, né? Dropando 791 regras com drop e eventos,
e desabilitado ali, ó, 31 mil regras, mais de 31 mil regras, né? Então, isso é um recurso bem bacana que você pode estar utilizando. Então, somente com essas assinaturas, né, que ele sugeriu para desabilitar, eu já estou liberando um bom recurso de processamento do nosso firewall. Né? Atualizar com a recomendação. Tá? Então, aqui ele vai estar aplicando essas configurações que ele sugeriu que seria bom para o ambiente. Isso leva um certo tempinho mesmo, 1 minuto, 2 minutinhos. Tá? Essa aqui, né, o que ele coletou de dados. Lembra do host profile lá do network da Discovery, né? Então coletou os profile, as regras do Snort, né, com a configuração do Firepower Recommendation e aplicou as regras do Snort. Tá? Lembrando que o Snort, antigamente lá ele era, né, da comunidade, você poderia instalar o teu Snort com iptables para criar regras dinâmicas. Então, ainda hoje existe o software livre, né, o Snort, que a Cisco hoje, né, depois de ter adquirido a Certifire, ela é responsável por manter e atualizar essa aplicação. Isso aqui é a base do IPS do Firepower. A base seria o Snort. Então, as políticas foram aplicadas. Ok. Commit as alterações e deploy. As regras é só assim, ela será classificada ou terá o drop quando a configuração drop when inline estiver habilitada. Então, nesta configuração, mesmo se uma assinatura, ele classificar uma assinatura, o pacote não terá, né, esse fluxo não terá ação alguma, tá? Então, ele está bem claro aqui, né, drop when inline, não. Tá? Então, precisa, dependendo do que você pretende atender no teu ambiente, se é somente para log, habilita, né, para não dropar quando classificar uma assinatura. Eu preciso que essa configuração ela bloqueie as minhas conexões, marque o checkbox para essa condição, tá? E aplica dentro da caixa. Já está quase estourando o nosso horário aqui. Eu vou passar a parte só dos eventos, que eu acho bacana também para a questão do troubleshoot. Então, em análise, connection events, tá? Temos aqui a referência dos pacotes origem e destino, né, o que foi bloqueado no ambiente. Tá? Então, temos aqui 192.168.031, é a nossa máquina de teste do laboratório tentando acessar um endereço na internet. Né? A interface de origem ou a zona de origem para a zona de destino e a porta alta para estabelecer a conexão. E qual destino? DNS. Tá? Então, está caindo em bloqueio. Isso aqui pode ser utilizado para troubleshoot no dia a dia. Então, se eu preciso ser mais específica uma condição, eu quero saber, tem um servidor que está reclamando que não está conseguindo acesso a uma determinada aplicação na internet. Você precisa seguir um troubleshoot, né, editar ali o teu filtro para estar classificando, né, trazer esses logs para que você possa fazer o troubleshooting. Então, initiator seria o IP nosso de origem, né, 192.168.031. Tá, o destino vai ser qualquer coisa. Pegar só esse análise, só vamos fazer o search
para o IP, tá? Mas você pode ser mais específico se você já tiver um destino classificado. Eu vou pegar só a minha origem, quero saber o que ele vai me trazer de log. Tá? Então aqui foi o log que ele fez em cima daquele filtro. Tá? Eu trouxe basicamente o que a gente já viu antes, né? Mas isso pode ser configurado conforme você pretende coletar um determinado tipo de log específico no teu ambiente. Tá? Security Intelligence, Events, também lembra que é a primeira barreira de bloqueio, né? Então, nesse caso, não bloqueou nada pelo Security Intelligence, mas em outros ambientes aqui pode estar bem carregado de configurações, né? De bloqueios, tá? Ainda mais questão de malware, anti-spam, tudo isso passa através vai passar através do teu firepower, que ele classifica ou não, né? Se aquele domínio está com a reputação boa ou ruim na internet, tá? Ele te traz os teus relatórios aqui. Intrusion, tá? Qual a assinatura que foi classificada no nosso ambiente? Então, bem provável que não ativamos nenhuma assinatura, tá? Mas também ele apresenta aqui de forma bem simples de entender e analisar qual assinatura que gerou aquela ofensa e bloqueou esse tráfego, tá? Ele fica bem claro aqui as informações desse detalhe. Files, tá? Seria a questão do Anti-Malware Protection. Também não existe aqui bloqueio, que a nossa máquina ali também não gerou ofensa na internet. Ou não recebeu algum arquivo com infecção com base naquela configuração que fizemos e aplicamos dentro da Access Control Policy. Mas em outros ambientes a configuração ela vai estar bem carregada assim, de acordo com os bloqueios que o anti-malware detectar. Tá? Então, assim, basicamente essas configurações, esses reviews, né, foi o que visualizamos durante esse webinar 1 e 2. Cisco The Cloud, você pode estar solicitando ou reservando laboratórios para fazer esse tipo de teste com FTD, Anti-Malware Protection, NConnect, VPN, tá? Então, uma ferramenta muito rica, um local muito assim para coletar ou estudar, né, esses tipos de laboratório. O DNA seria uma demonstração, seria demos de ISE, FMC, Orchestrator, tudo isso são ferramentas que você pode estar utilizando. O DNA, no caso, você não precisa reservar, diferente do The Cloud, né? Então, acessa esse link e ele já traz ali o demo que você pode estar conectando com o login, que já está configurado quando você seleciona o link, né, da ferramenta que você quer conhecer. E ele já apresenta para você ali vários tipos de laboratório e configurações prontas para se familiarizar com o ambiente. Então, a gente recomenda bastante que seja utilizado esses laboratórios. Tá? E no mais, assim, agradecemos a participação de todos, né? Foi um prazer tentar repassar esse conhecimento ali, um pouco dessa bagagem nossa do dia a dia. E para qualquer dúvidas, alguma falta que não ficou claro, algum passo ou tecnologia, tá? Eu estarei disponível para responder as dúvidas. Sugestões de outros webinars também estamos disponíveis, tá? Para explicar alguma tecnologia, alguma aplicação ou outros recursos, integrações de Firewall com ISE, etc. Tá? Estamos à disposição ali para vocês.